A série de The Last of Us tá entre nós e eu resolvi fazer um vídeo especial aqui. Não vou fazer apenas um vídeo de crítica, dando minha opinião, esse tipo de coisa, mas sim, eu vou te trazer aqui um vídeo te contando o episódio e comparando ao mesmo tempo com o jogo. Vai dar um trabalho desgraçado isso aqui. Vai, mas eu acredito que vai valer bastante a pena, ainda mais que eu acredito que tu deixando a tua inscrição aqui e recebendo um like teu, esse vídeo aqui vai valer muito a pena. Eu tô a fim de ir direto ao assunto. Só que antes de qualquer coisa, muito prazer, meu nome é Luiz. Sejam muito bem-vindos ao canal Influencine. Como eu já disse, se inscreve, deixa o like, ativa as notificações para tu receber sempre uma notificação de quando sair vídeo novo aqui do canal. E seja membro do canal se tu puder, se tu quiser, apoiar o canal financeiramente. Mas tu deixando tua inscrição e teu like aqui já me ajuda bastante. Claro que inicialmente eu não posso deixar de dar minha opinião, né? Mas The Last of Us, a série, tá demais. Tem os mesmos envolvidos dos jogos, estão envolvidos nessa série, então a série tá cheia de detalhezinho, que se tu tiver bem ligado tu vai pegar que a guriazinha tá com a mesma camiseta do que a menina do jogo, os objetos na casa também estão lá propositalmente de tal forma que também haja uma referência ali a certa cena do jogo. Então, cara, isso daqui tá muito bonito. Então, sem mais conversa, vamos lá. Cara, isso aqui vai dar muito trabalho. Eu vou ficar cansado para um cacete. A série já começa com um complemento a mais que não tem no jogo, mas isso eu achei bem bacana. Acredito que foi bem legal para dar uma incorporada a mais. Bom, ao contrário do que acontece no jogo, a série começa em 1968. Originalmente, a gente começa o jogo com a Sarah acordando na sua casa e se aventurando por ali. E na série, em vez de começar assim, a gente começa recebendo algumas histórias que, querendo ou não, acaba preenchendo o material original. O jogo nos fala muito pouco sobre o vírus, ou o fungo, além de ser causado pelo Cordyceps, que sofreu mutação e agora infecta pessoas. Caso tu não saiba, esse fungo, esse parasita, existe na vida real nas selvas, e ele infecta insetos e também artrópodes, como borboleta. Em 1968, então, a gente vê um programa de TV onde dois cientistas estão conversando sobre qual é a maior ameaça à humanidade. O primeiro fala sobre como podemos ter um evento de nível pandêmico causado por uma cepa de gripe. Algo meio familiar, né? O cientista menciona que os aviões são um novo elemento que ajudaria os vírus a se espalharem mais facilmente. Algo que mais tarde a gente vê vários aviões sobrevoando enquanto Sarah, Joel e Tommy fogem. Essa cena deles andando na picape é muito legal, cara. E aqui eles adicionaram uma pequena mudança no acidente que acontece com eles. Nessa cena teve uma pequena alteração na série para o jogo, que aqui na série a gente vê que um avião cai no meio da cidade, voando estilhaços, fazendo eles baterem o carro. Já no jogo, ele é causado por um acidente que outra picape bate neles. Agora é a vez do outro cientista, interpretado pelo John Hannah, o cara lá de A Múmia, lembra? Que fala sobre a ameaça do Cordyceps e como a mudança de clima pode permitir que o fungo se espalhe das regiões mais tropicais do mundo para os centros populacionais humanos. Ele fala como funcionam os Cordyceps, e isso é algo que vem sendo muito estudado, tipo na vida real mesmo. Os fungos eles infectam o seu hospedeiro, então eles os enchem de alucinação que os levam a agir de uma maneira determinada. Na maioria das vezes eles fazem as formigas subirem nas árvores e a partir daí eles matam seus hospedeiros e espalham seus esporos. Algo que eu achei bem assustador e perturbador, cara, é que no jogo, muitas vezes tu se dá conta quando tu tá caminhando no escuro, quando tá caminhando e tem alguma pessoa infectada por perto, a gente pode escutar eles chorando pelos cantos. Então imagina, cara, a equipe criativa até disse que deveria ser horrível ser um deles por causa do parasita que basicamente tá infectando o cérebro da pessoa, né? Sobre como funcionam os esporos foi feito de uma forma semelhante, porém com alguns ajustes. Na verdade, os clickers, eles se deitariam em algum lugar e morreriam, e lá se tornaria um ponto de infecção que poderia disparar esporos no ar. A gente até vê um desses mais tarde no episódio, mas eles simplesmente ficam lá e não é revelado os estágios posteriores do infectado, pelo menos nesse primeiro episódio. O cientista continua também dizendo que essa linha é muito importante. Não é porque eles não existem, e nem é mesmo possível fazê-los. É por isso que eles se tornam tão importantes mais tarde, porque a Ellie parece ser a última esperança para tirar a humanidade desse inferno. Eles acabam terminando o discurso estabelecendo claramente as apostas e mostrando por que o mundo acaba do jeito que tá. Isso é uma coisa que eu acho muito bacana, porque tanto no jogo quanto na série, após começar a acontecer ali o que acontece, pula 20 anos pra frente, né? Ou seja, a civilização
já tá moldada aquele novo mundo. Então, tipo, acontece aquela pandemia ali e 20 anos depois a gente vê como é que tá a situação. Depois disso a gente começa a ver o título, a introdução ali, né, que tá muito semelhante ao início do jogo, só que no jogo era em preto e branco e aqui colorido. Também tem bastante simbolismos aqui enquanto o fungo vai surgindo, né? Ele vai criando os horizontes, mostrando como se tornou a força dominante do mundo. Vemos o fungo criando o rosto ali, né? E ali pro final a silhueta do Joel e da Ellie. A música tema usa áreas retiradas diretamente do jogo. E na hora já define o tom do enredo, que é solitário e sombrio. E olha só, se tu já tá curtindo esse vídeo, não deixe de dar o like aqui e se inscrever pra gente continuar a trazer mais conteúdo. E pra eu saber que esse tipo de vídeo aqui tá valendo a pena ser feito, que isso vai fazer com que eu traga um vídeo assim toda semana. Bom, bora continuar. Tá, o jogo inicialmente começa em 2003, e daí tem o salto temporal de 20 anos, assim como a gente tem na série, só que no jogo a gente é levado pra 2033. Já na série a gente vai pra 2023. Tá bom, lá em 2003, vemos a mesma coisa que acontece no jogo. A Sarah levantando de manhã cedo, no dia do aniversário do Joel, e indo pra escola. E essa parte é legal porque a gente pode ver a rotina da Sarah, né? Ali a gente acompanha a personagem durante todo o dia dela, e isso o jogo não mostra. Para criar uma certa semelhança e até uma ligação talvez emocional futuramente, a Sarah tá sempre com uma mochila, assim como a Ellie futuramente. É claro que ela sempre usaria uma mochila porque ela é uma estudante, ela vai pra escola, mas segundo o que eu pesquisei, tem a ver. Algumas semelhanças aqui, easter eggs, principalmente semelhanças com a Sarah do jogo e a Sarah. Eu vou falar Sarah, é mais fácil. A Sarah do jogo e a Sarah da série é que ela tá usando exatamente a mesma camiseta da personagem do jogo. Isso eu achei muito legal. Na verdade, tanto a camiseta quanto o colar, né? Olha o detalhe, cara. São tão detalhistas que até a parte de trás da camiseta tá escrito a mesma coisa ali, só que claro, mudando o ano. Só uma observação que na camiseta do jogo tem toda uma lista de lugares ali, né? Los Angeles, Chicago e tudo mais. Que o dali não é aleatório, que o dali são simplesmente as cidades que os personagens visitam durante o jogo. Agora na série a gente começa com a janela da Sarah ali, né? Com a cortina mexendo e tal. Isso é uma referência clara à janela da Sarah lá no menu inicial do jogo. Só que lá no jogo a janela tá aberta, com a cortina pro lado, e aqui na série a gente tá com a cortina fechada. Talvez seja algo que então a gente vá ver futuramente, talvez ele revisitando a casa dele e vendo a janela, que nem aparece no jogo. Agora atenção aos detalhes. Lá no quarto da Sarah a gente vê o pôster da banda The Clash, que aliás é muito boa, e Destiny's Child. E isso se assemelha ao jogo também. Lá no quarto dela tinha um pôster do Helican Drops, e de um filme também chamado Down of the Wolf. O pôster do Destiny Child diz Survivor, né, sobrevivente. Só que infelizmente o destino de sobrevivente não é dessa criança, infelizmente. Um detalhe curioso ainda ali no quarto, que eu não sei se foi deixado intencionalmente, eu acredito muito que foi, porque os detalhes aqui são, tipo, com muita preocupação. Eu acredito que não iam deixar passar isso, mas lá no quarto da Sarah tem um calendário escrito que estamos em agosto. Só que o surto aconteceu em setembro, dia 26, que é o aniversário do Joel. Na rua a gente nota que tá um momento de calor, né? E como o cientista fala, o calor ajudaria na disseminação ali do fungo. Isso é notado claramente depois na ambientação de The Last of Us. Joel naqueles tempos ali tinha 36, então no futuro ele vai estar com 56 anos. Na cena do café da manhã ali é legal também ficar admirando, né, todos os detalhes, que a gente vê uma bola de futebol lá no fundo, pelo menos parece uma bola de futebol. Isso acaba sendo uma parte muito importante da iconografia do jogo, pois lá no jogo até mostra a Sarah com o Joel, dela comemorando sua conquista no futebol com um troféu. À noite a gente vê a Sarah andando pela casa ali, a gente vê um vislumbre assim de um violão, além da bola de futebol ali novamente. Isso lá no jogo é contado melhor, né? Que o Joe na verdade é um ótimo músico, ele até queria ser cantor na juventude dele. Só que quando a Sarah nasceu, daí teve o compromisso de pai ali, e daí não rolou. Durante o café da manhã ali entra o Tommy, interpretado pelo Gabriel Luna, que se tu não lembra, ele tá lá no último Exterminador do Futuro. E olha, esse ator ele realmente conseguiu nos entregar um Tommy mesmo, nos trejeitos e principalmente no modo de falar. Se tu fecha o olho e tu escutar a voz, parece que tu tá ouvindo o cara do jogo. Nesse momento ali no rádio tá rolando um noticiário e eles falam alguma coisa referente a Jakarta, que é uma capital da Indonésia. Pode ser que a contaminação tenha começado por lá. Essa citação aí pode ter a ver com
talvez Jakarta tenha sido o primeiro caso da contaminação e começou por lá. Até porque no jogo não diz aonde que começou, né? Então a série aqui tá complementando as coisas. Sobre ter começado em Jakarta até faz sentido, porque a Indonésia é um país muito quente. E relembrando que o clima muito quente tem a ver com o que o cientista lá do início falou. Outro detalhe em personagem também é a camiseta do Joel, que é cinza igual a do começo do jogo. A roupa do Tom ele também se identifica bastante com o personagem dele lá. Nesse caso por causa da cor mesmo. A Sarah vai até o quarto de Joel, abre uma gaveta e pega um relógio que tá quebrado, tá estragado. E que até depois ela leva pra arrumar com o próprio dinheiro do Joel. Malandrinha você, né? Esse relógio ele é muito importante porque ele marca, não só as horas, mas ele marca o início ali da infecção, porque na noite que acontece é quando o relógio quebra. E a gente vê que ele guarda aquele relógio, leva com ele mesmo quebrado, mas não para ver as horas, mas sim como uma lembrança. Então os momentos que ele olha ali pro relógio não é porque ele esqueceu que tá quebrado e vai ver as horas, não, é porque ele tá sempre relembrando o que ele perdeu, né? Voltando pra Sarah, ela também encontra uma faca na gaveta do Joel, insinuando que ele pode ter um passado sombrio, ou simplesmente é uma arma que ele guarda ali pra caso precise em algum momento. Até a gente vê lá na caminhonete na rua depois, que é um adesivo escrito veterano de combate. Só que eu acredito que seja do Tommy, porque é ele que está dirigindo, né? Mas teorias. No jogo, o Tommy acaba se juntando aos vagalumes depois de tudo acontecer. E por ele ter tido experiência no exército, então, pode ter sido a razão de ter sido o que fez ele subir tão alto de nível lá entre os vagalumes. Até na série mais tarde, o Joel fala pra Marlene que ela colocou o próprio irmão contra ele. Isso também provavelmente foi um complemento na série, porque até onde eu lembro, esse passado do Tommy não tá no jogo. Voltando no presente ali da cena, a gente conhece os vizinhos de Joel e Sarah, um casal de idosos ali. E aqui no jogo é onde rola os primeiros ataques de infectados. Bom, no jogo não é exatamente uma senhora que começa os ataques ali na casa, mas sim um cara chamado Jimmy Cooper. Na escola, a gente vê no lado do relógio uma foto do George W. Bush, que seria presidente na época, já que ele atuou no cargo de 2001 a 2009. Ainda nessa cena da aula, a gente tem um momento que pode ter te passado despercebido, talvez, caso tu tenha jogado jogos. Que tem um dos alunos mexendo a mão, tipo um toque. Isso quer dizer que a infecção já começou a atingir a humanidade. E que aquilo dali não é bem um toque, é tipo uma pequena contorção, digamos assim. Até na parede da escola tem uma plaquinha lá dizendo os sintomas de quem está infectado. E um deles é espasmo muscular. E isso é porque como esse parasita é ligado ao cérebro, ele acaba afetando o sistema nervoso. E é por isso que esses pequenos espasmos aí acabam rolando, antes de realmente começar a assumir o controle do corpo. Um outro detalhe muito legal que acontece quando a Sarah desce do ônibus, aos olhos atentos tem lá em cima, numa publicidade dentro do ônibus, uma propaganda do Nokia 310. Um celular que era muito popular lá nos anos de 2003. Eu inclusive tinha um, cara, e era muito massa. Tinha o jogo da cobrinha e vários outros lá que, olha, geração atual nunca vai saber o que é isso. Desculpa, geração atual. Bom, agora a gente chega na parte onde a Sarah chega lá na relojoeria para consertar o relógio do Joel e começa a perceber que tem alguma coisa errada devido a muitas sirenes, polícia e tudo mais passando ali na rua, tudo frenético. E também pelo fato da mulher do dono vir desesperada já despachando a guria para fechar a loja de uma vez. Provavelmente porque vão tentar fugir o quanto antes. Eu preciso de uma cortina de relógio assim que nem esse. Ao voltar, Sarah vai visitar os vizinhos e pede um DVD emprestado, que é o Curtis and Viper 2. Esse filme ele é até citado lá no segundo jogo do The Last of Us. A Sarah dá o presente de aniversário pro pai, o relógio dele mesmo. E junto disso, entrega o DVD que ela pegou emprestado da vizinha. E atrás ali da capa tá dizendo uma das melhores atuações que eu já vi. Isso lembra uma história muito engraçada, cara. No qual envolviam dois críticos, o Jonathan e Paul Ross. Eles fizeram uma aposta da crítica de quem iria aparecer atrás da caixa ali da fita do Batman Eternamente. E é por isso que no verso do VHS do Batman Eternamente a gente tem escrito por Jonathan Ross, um dos melhores filmes já feitos. Batman Eternamente, um dos melhores filmes já feitos. Olha, eu acho que nem naquela época, hein? De qualquer forma, algo claramente errado com os vizinhos ali. Até porque o cachorro tá latindo de uma maneira bem estranha pra dona dele. Isso não é à toa, porque quando a Sarah vai pegar o DVD na prateleira,
a véia lá atrás começa a se contorcer com a boca aberta, que tu fica até meio desesperado. E esse esquema com o cachorro sentir, né? Lá no jogo tem isso, dos bandidos usarem os cachorros pra sentir se a pessoa tá infectada ali ou não. A cena do sofá ali do Joel com a Sarah é algo também que foi tirado diretamente do jogo ali, o diálogo dos dois, isso foi bem legal. Uma coisa que é meio triste pensar aqui é que esse momento deles dois no sofá ali é o último momento deles que realmente estão tendo um momento família ali, né? Lamentável. No jogo a gente vê a Sarah na cama levantando e vendo que o Joel não tá por ali. Dela vê um celular onde tem umas mensagens do Tommy ali. E isso acontece diferente na série, de uma forma mais completa, digamos assim. No qual a Sarah tá dormindo no colo dele e ele recebe um telefonema do Tommy contando que ele foi preso porque houve ali uma briga no bar, ele foi se meter ali no meio e acabou indo pra prisão. Ele deixa a Sarah na cama e vai. Daí é aí que é o momento que lá no jogo começa a Sarah se levantando. E daí no jogo a gente vê que tu pode parar ali e ver as notícias do que tá rolando ali na televisão. E aqui a Sarah, no que ela acorda, ela em seguida vê o cachorro ali, maluco ali, arranhando o vidro. Ela vai lá pra tentar abrir a porta pro cachorro entrar, mas o cachorro acaba fugindo. Ela acaba indo até o vizinho pra ver se tá tudo bem. Ela se depara com o senhor idoso no chão, com o pescoço sangrando. E do lado, a senhorinha comendo alguém ali. Claro que como eles não são exatamente zumbis, né, como nos filmes que a gente está acostumado, essa infecção aqui faz com que o Cordyceps saia pela boca e se alimente. E isso não estava presente no jogo. Isso me lembrou um pouco do Filhos do Privilégio, que se tu não assistiu, tem gente que gostou, tem gente que odiou. Eu fiquei meio termo, tem coisas que eu gostei, tem coisas que eu achei nada a ver. Eu até tenho um resumo aqui no canal, tu pode ver aqui no card ou tá aqui ou aqui em cima. E qualquer coisa tem lá na Netflix. Na natureza, nos insetos, até sai esses negócios assim. Só que no caso ali eles vão tentando subir num nível mais alto que eles puderem pra espalhar mais facilmente os esporos deles. Nessa parte a Sarah corre, a véia vai correndo atrás dela. E no que ela chega na rua, o Tommy e o Joel estão chegando também. Aqui o Joel usa uma chave inglesa que dá ali na véia. Isso lembrou bastante o modo de combate ali do jogo também, que ele usa barra de ferro, esse tipo de coisa. Os três então entram na caminhonete e saem correndo. Nessa parte a gente pode ver enquanto eles vão passando pelos lugares, vão vendo quanto a infecção já se espalhou. Isso é muito legal. Não legal de ter acontecido, mas legal pra série. E além de que no que estão andando, né, com a caminhonete, a visão ali da câmera ali de dentro é muito bacana, é que nem no jogo mesmo. Tem um momento também que eles param ali em frente a algumas placas onde mostra o hospital e tal, que é idêntico ao jogo. Eles agora estão se dirigindo ao hospital e que mal eles sabem que é uma das maiores burradas que eles podem fazer, porque lá é onde vai ter o maior índice de infectados, né? Porque obviamente as pessoas que adoeciam primeiro iam para lá. Então, né, ainda bem que eles não chegaram lá. E isso claramente faz todo sentido porque, por exemplo, a senhorinha vizinha do Joel e da Sarah, ela tava em cadeira de roda e, tipo, ela tava em casa. Ou seja, ela ou passou pelo hospital em algum momento, ou de alguma forma o vírus chegou até ela através de alguém que foi buscar algum medicamento para ela no hospital ou até numa farmácia. Enquanto rola essa fugida deles com o carro, aqui o diálogo e tudo que eles passam é tudo muito semelhante, cara. Ali as placas, o diálogo, a fazenda pegando fogo, as pessoas pedindo carona no meio da rua e eles não param. Eu já tinha comentado que enquanto eles estão andando ali, o pessoal vindo tudo pra cima do carro. E a cena também do Joel segurando a filha dele correndo, que no jogo tu controla esse momento, isso é muito bacana. Bom, bacana em partes, porque esse daqui é um dos momentos mais difíceis que a gente pode assistir. Porque agora é uma das cenas mais tristes, tipo, impactantes logo de início de temporada. Aqui o Joel com a Sarah nos braços encontra um cara do exército que acaba recebendo a ordem de matar qualquer sobrevivente, pelo menos é o que parece. Ele dispara contra o Joel e a Sarah, acaba acertando o Joel de raspão, infelizmente acaba acertando a Sarah em cheio e ela acaba vindo a falecer. O Joel até diz que foi o tornozelo dela que machucou, só que provavelmente como eles são bem severos, né, eles podem ter achado que ela foi mordida ou algo assim e não quiseram arriscar. E eu não sei tu que jogou os jogos, mas sim, na série aqui me emocionei, só que no jogo eu me emocionei muito mais. De chorar real.
Não sei se é porque ali tu tá controlando os personagens, tipo, tu tá vivendo aquilo dali com o personagem, então tu tá totalmente imerso naquele universo ali. E daí tu vê acontecendo isso. Sei lá, eu fiquei mais impactado no jogo do que na série. Também eu não sei se é porque eu já sabia o que ia acontecer, enfim. Mas de qualquer forma ficou muito bacana essa cena. A Nico Parker, que faz a Sarah, deu um show aqui de atuação. Realmente passou muita verdade. Ela tomou um tiro na barriga, né? Ela fica tentando respirar e tentando não sentir dor e ofegante. Mas foi bem tenso. Partindo do nosso coração e muito mais o do Joel. Querendo ou não, essa cena aqui é muito marcante e ela é muito importante pro desenvolvimento do personagem, porque dali pra diante a vida dele vai mudar completamente, né? Isso também vai explicar um pouco do modo que ele vai estar, como é que ele ficou mais frio e esse tipo de coisa. Nesse momento a gente tem o salto temporal de 20 anos e aqui na série a gente vê algo que não aparece no jogo. A gente vê uma criança caminhando no meio do nada, indo para acampamento federal localizado em Boston. Quando essa criança chega lá no local, eles o amarram numa cadeira de rodas e fazem uns testes ali para ver se ele está infectado ou não. E tudo indica que essa criança está infectada porque eles usam um aparelho ali que identifica isso. Feder é basicamente o remanescente do governo federal, mas eles eram vistos como fascistas no universo de The Last of Us. As regras deles eram muito rigorosas, que acabam tirando a vida da pessoa por muito pouco. No jogo isso é representado até um pouco melhor, que aparece em alguns momentos pessoas se ajoelhando para esses oficiais. No caso, sendo forçadas a se ajoelharem. Com isso, vários rebeldes acabaram surgindo e acabaram se apoiando nos seus próprios líderes. E o que não quer dizer que esses líderes são melhores ou piores que o da sociedade. Até porque que eles estão matando o gurizinho, fazendo de conta que estão cuidando dele. Se tu parar pra perceber, mal tem crianças pelo ambiente, né? No meio das pessoas, enfim. A maioria das pessoas é de meia idade pra cima. O fato de haver tão poucas crianças é que a humanidade tá condenada, e isso é fato. E a Ellie representa não apenas a cura da humanidade, a esperança, né? Mas também que as crianças podem sobreviver nesse mundo, mesmo que os dois que a gente conheceu estejam mortos. Só voltando rapidinho lá naqueles posters que tava na parede da escola, no lado daquele de aviso de sintomas, também tem um falando sobre quanto tempo o vírus age e o que vai acontecendo durante esse tempo, dependendo de onde foi a mordida, se foi no braço, se for no pescoço, se foi na perna. Aqui diz que no pescoço, no rosto ou na cabeça, de 5 a 15 minutos tu pode estar totalmente infectado. No braço, no ombro, na mão, de 2 a 8 horas. E no pé ou na perna, de 2 a 24 horas. No caso da Ellie, a mordida seria no braço. Então seria de 2 a 8 horas para ela se infectar totalmente. Uma coisa é certa, depois que o scanner é passado ali na pessoa e ele mostra a corzinha vermelha, essas pessoas são executadas. E isso é tenso porque a gente não sabe exatamente o que quer dizer aquela luz vermelha. Se é porque a pessoa está infectada, se é outro tipo de coisa. Provavelmente é porque está infectada, mas será que tem alguma outra coisa além disso? Até porque depois que essa criança passa por esse processo ali, eu acreditei que tipo ia ficar de boa, tudo parecia que ia dar certo pra ela. Até a gente ver depois ela no caminhão com o saco na cabeça e o Joel ter que jogar ela no fogo. E aliás, é nesse momento que a gente volta a ver o Joel, que até joga a criança no fogo sem mostrar sensibilidade nenhuma. Nessa parte a gente vê cartões de racionamento sendo entregues aos trabalhadores. Cartões que aparecem no jogo e que são praticamente idênticos. Em seguida a gente vê como é que tá a cidade e que há um toque de recolher também, das 6 da tarde às 6 da manhã. E o legal é que essa mesma placa tá lá no jogo também. Além da placa de toque de recolher, vemos seguidamente cidadãos com alguma deformidade, oficiais mandando civis pintarem paredes que estão pichadas, e vemos também o quanto a população está bem carinhosa um com os outros. Nesse meio ali entre os trabalhadores e tal, o Joel faz parte, além de também trabalhar com contrabando. Por um momento o Joel olha para o lado e vê um soldado fazendo um tipo de sinal com a mão, mas não é porque ele está infectado não, mas sim é porque o Joel vende alguns comprimidos para ele. Quando a gente fica sabendo das pílulas na série, é o momento que a gente acaba encontrando pela primeira vez a Tess, e que eles têm aquele diálogo sobre batido nela, roubado deles e tal. Bate, eu tô bem ocupado agora. Ah tá, oi. Até esse mesmo guarda que ele tá vendendo contrabando é o cara que pega eles lá do lado de fora depois. Sobre a Tess é legal a gente ver
o complemento que eles fizeram aqui na série, que a gente acompanha o momento que ela passou de ter sido agredida, porque no jogo simplesmente ela só parece machucada. No jogo esses problemas ali acontecem referente a uma venda de armas que o Joel fez, e aqui na série eles adaptaram para uma bateria de carro no caso. Isso é interessante porque o carro precisa de bateria para poder andar, então eles fazem praticamente de tudo para conseguir algum meio de transporte para ir até onde precisam. Esse esquema da bateria tem tudo a ver ali com a história, porque o Joel precisa da bateria do carro para ir atrás do Tommy, que ele não sabe se ele tá bem ou não. Agora, referente ao jogo, muda algumas coisinhas nessa parte onde eles vão atrás do Robert, o cara que roubou a bateria deles. No jogo eles pegam o Robert e matam ele, que é bem no momento que a Marlene chega. Uma coisa curiosa aqui é que a atriz que interpreta a Marlene, a Mel Dandridge, é a mesma que interpretou ela no jogo também. Na parte que a Tess tá presa lá com os bandidos, no jogo, se eu não me engano, ela mata os caras ali. Só que aqui na série, devido a uma explosão dos vagalumes que estoura a parede, ela consegue fugir. No jogo, essa explosão causada pelos vagalumes faz com que Joel e Tess fujam pelos túneis. Agora, finalmente, vamos falar da Ellie. Ela tá acorrentada num lugar sendo observada devido à mordida que ela teve. E aqui eu não sei se tu pegou, mas a gente tem um pequeno easter egg na camiseta que a Ellie tá usando. É uma referência ao Nathan Drake quando era jovem, lá em Uncharted 3. Ali com a Ellie só rolam os testes pra ela esticar braço, contar de 1 a 10, esse tipo de coisa. Não é uma cena muito extensa não. Joel vai até uma estação de rádio onde ele fura a fila, e ali ele entrega alguns cigarros contrabandeados que ele pegou lá do policial, e a gente descobre que isso é em troca de informações relacionado ao irmão dele, que na verdade eles não sabem muita coisa. Mas se não me engano eles sabem da última localização, tanto que o cara dá um mapa pra ele, e por isso que o Joel queria a bateria, porque ele mesmo iria atrás do irmão dele depois. Ele volta pro apartamento, enche a cara e acaba dormindo ali ouvindo os ecos do irmão dele gritando. Isso porque o Joel, com o Tommy e a Tess, tiveram que fazer várias coisas bem ruins ao longo de um tempo. Isso a gente entende um pouco melhor lá no jogo. Após o Joel acordar de manhã, ele vê a Tess e ali tem aquele momento onde ele descobre que ela foi machucada pelos caras e ela conta sobre o Robert e tal. Aí a gente vai pra cena da Marlene, que é a líder dos vagalumes, e vemos o planejamento de ataque deles com um mapa ali em cima da mesa. É legal porque a Marlene tá vestida basicamente com o mesmo look ali da personagem dela no jogo. O planejamento deles é mover todos os vagalumes para fora da cidade por causa da Ellie. Ou seja, eles precisam de alguém para fazer esse trabalho. E isso explica um momento anterior onde um cara chega para tentar falar com o Joel e o Joel fala que vai quebrar a cara dele. Era um vagalume tentando recrutar ele para fazer esse serviço ou algum outro tipo de serviço para eles. Eu falei em roupa semelhante, a Tess também estava com uma roupa semelhante à do jogo também. Seguindo com a Marlene, ela vai até ela e joga uma mochila para ela. Isso é exatamente igual ao jogo, e tem até a cabecinha do Cíclope, não sei como tu chama, mas tem esse mesmo chaveiro ali na mochila dela também, igual como tem no jogo. A gente vê também ela sacar um canivete, que é algo que ela usa por muito tempo durante o jogo. Enquanto a Marlene desalgema ela, há o diálogo sobre Ellie ter sido recrutada para um programa federal quando era criança, e isso foi para manter ela segura. De qualquer forma, Marlene avisa a Ellie que ela vai ser morta e que as pessoas sabem sobre ela. Joel e Tess atravessam alguns prédios e se movem pelo subsolo, algo muito semelhante aos jogos também. Chega aquele momento que eles encontram uma pessoa infectada na parede, que nos mostra bastante ali da mutação. E aqui tá aquele aspecto que eu comentei anteriormente, que é aqueles que ficam presos na parede, eles soltam os esporos e contaminam o local, né? E no caso, os personagens teriam que usar uma máscara para poder andar por ali, só que na série não fizeram isso. Não sei o motivo ainda. Eles passando por aquele local, eles acabam entrando na base dos vagalumes, onde encontram o Robert morto. No jogo foi a Tess quem acaba matando ele, né? Lá eles acabam encontrando a Marlene ferida, que é bem semelhante ao jogo, e a Ellie tenta atacar o Joel, que foi bem como eles se encontraram a primeira vez. Marlene então fala com Jill e Tess para que transportam a Ellie como carga, e em troca eles vão receber um caminhão inteiro, em vez de somente uma bateria. Eles acabam concordando. E agora temos uma cena que parece muito com o jogo, onde eles vão para um apartamento, o Joel deita no sofá para descansar e a Ellie fica mexendo nas coisas ali. Nisso a Ellie acaba encontrando uns rabiscos de Joel dentro de um livro.
Muitas vezes no jogo a gente encontra bastantes rabiscos detalhando coisas como código de segurança e informações, e o Joel acaba tirando da mão dela o livro com as anotações. Quando o Joel adormece, a gente tem os mesmos diálogos do jogo aqui na série. Depois eles se juntam e saem pelos túneis. Tá chovendo muito lá fora. E assim como o jogo, eles saem aquela noite pela rua e eles vão se esgueirando pelo subsolo, depois evitando de serem vistos pelos holofotes e claro que indo até o seu destino, sempre se escondendo. Em certo momento eles são pegos pelo policial, aquele mesmo que contrabandeia coisas com o Joel. No jogo eram 2 policiais, no jogo a Ellie corta um dos caras e a Tess atira no outro. Aqui na série o Joel tem um flashback do que aconteceu com a filha dele e com ele na noite que o policial atirou neles, e isso faz ele atacar o policial. Isso faz a gente ver que o Joel tá disposto a atacar até quem ele conhece, porque ele mete a porrada no guardinha ali. Pelo jeito eles tinham um esquema ali já fazia bastante tempo. Eles acabam descobrindo que a Ellie foi mordida e ela conta que já faziam 3 semanas e que nada aconteceu. No jogo acontece a mesma coisa. Eles então saem por uma cerca que tá já meio que aberta ali, e a cena toca pro rádio ouvindo a música Never Let Me Down Again, do Depeche Mode. A letra fala sobre o cara tá dando uma volta com o seu melhor amigo, e isso sinaliza o perigo que eles vão vir a encontrar, enquanto a câmera vai subindo e mostrando 2 torres, uma inclinada na outra. Bom, como tu pode perceber, esse aqui foi um vídeo especial de The Last of Us, que deu um baita de um trabalho, e eu acho que vale teu like, a tua inscrição, e se tu puder compartilhar com alguém, deixar um comentário, vai ser muito bom aqui pra gente. Vamos ver se vai valer a pena eu continuar com esse programa semanal aqui cobrindo todos os episódios dessa série. Vou ficando por aqui, não deixe de assistir meus outros vídeos aqui do ladinho, um grande abraço e até mais.